Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma das coisas que nós vamos observar, e já estamos observando no Brasil, é o contraste das multidões. As multidões que estão indo à rua, as multidões que estão, de algum modo, cansando-se, as multidões que estão extravasando a sua infelicidade, as multidões que estão gastando o que não têm à procura de alguma coisa que precisam, mas que não sabem encontrar o caminho, as multidões que estão se expondo, as multidões que ao final, daqui a pouco, como o final de toda esta celebração, tem o seu dia, estarão como cinzas aos pedaços, ou quase nada mais sobrando, tanto de si, da sua dignidade, as multidões que não se conseguirão mais se livrar das doenças sexualmente transmissíveis, as mães que terão filhos do carnaval, solteiros, sem pais e ninguém, que serão abandonados, os filhos que serão abandonados e trarão para a sociedade preocupações, o governo dizendo, e todos vocês sabem que nós nem estamos exagerando nisso, dizendo que esse é o período em que há mais crimes e mortes violentas na nossa nação. Esse contraste, mais acidentes. A gente vê daqui da casa onde eu moro para cá, pelo menos uns 3 carros nos cortaram a alta velocidade, assim, de modo horrível, e nós estávamos conversando, olha, o carnaval, de fato, já começou e já alterou muito essa multidão toda que nós veremos, e uma multidão como essa que está aqui, como vocês que aqui estão. Logicamente que nós não nos jactanciamos disso, nem nos orgulhamos, pelo contrário, a nossa reação é muito semelhante, deve ser a reação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, vendo as multidões, ele teve compaixão delas, porque eram como ovelhas aflitas, desorientadas, que não têm sequer um pastor para lhes orientar, exaustas, cansadas. Assim é. Quando Jesus via a multidão, a palavra de Deus fala em João capítulo 7, que terminada uma grande festa israelita dos tabernáculos, vejam bem, uma festa religiosa, grande, no último dia da festa. O Senhor Jesus aproveitou o último dia, como se fosse quarta-feira de cinza, e a multidão estava lá, ele levantou e disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É preciso muita convicção para, no meio de uma festa, no último dia da festa, levantar e dizer, no último dia, Jesus estava dizendo assim, as pessoas estarão mais sedentas, mais necessitadas, mais alquebradas, mais desiludidas do que no começo da festa, ou do que durante a festa. Ou seja, a festa passa e ela traz certo grau de destruição, de desânimo para as pessoas. E aqui no texto que nós lemos, não é diferente. Também Jesus estava perto com a multidão. E Jesus resolveu tocar aquela multidão, dizendo, vinde a mim os que estão cansados, todos, os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Disse ele, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, sigam a mim, aprendam de mim, e encontrarão descanso. E aí Jesus foi mais fundo, para as vossas almas, para os vossos espíritos, para o vosso ser interior, para o lugar onde ninguém pode prometer. Não vai ser o carnaval, não vão ser as grandes manifestações religiosas que vão fazer isso, não vão, mas Jesus faz, e Jesus cuida da gente por fora e cuida da gente por dentro, e Ele está preocupado com o seu desânimo, com o seu cansaço, com a forma que você, cansado e opressão com que você está andando, vivendo, empurrando a vida com a barriga, sem nenhuma expectativa. Você veio para o lugar certo. Eu espero que aqui estejam pessoas que estão
planejando, já devem ter a fantasia, a máscara, planejando ir ao carnaval. Tomara que tenham entrado aqui essas pessoas. São bem-vindas nesse lugar, porque são pessoas cansadas, sobrecarregadas, que Jesus fez o convite: vinde a mim, cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Essa palavra jugo todos vocês conhecem, eu tenho quase certeza. Aqui em Belém do Pará a gente não tem como não conhecer. De vez em quando a gente está pelas ruas principais de Belém do Pará, e aí vem uma carroça, uma charrete, não é? Mais para os bairros aí, vem a carroça propriamente dita, e jugo é aquela peça de madeira que se coloca no pescoço de um animal, de um só, às vezes, mas melhor ainda para quem lembra e viveu mais na área rural, quando se coloca, eu já vi até de 4 animais juntos, sejam 4 animais lado a lado, e ali tem aquela peça, o jugo que une aqueles animais. Ou às vezes a gente vê também, é mais raro, 2 animais na frente, 2 atrás, e há o mesmo jugo, a canga, a cangalha, que alguns de nós chama dessa forma. E canga e cangalha, ou jugo, serve para algumas coisas interessantes. Primeiro, serve para que se possa dirigir, guiar os animais. 2 animais juntos, como se guiaria os 2 na mesma direção, ou 3 ou 4? A canga dá essa condição a uma pessoa. A segunda finalidade da canga é para que os animais dividam entre si a carga e o peso que eles levam. Todo aquele peso colocado no lombo de um animal, sem a canga, o animal quebraria sua coluna, sua espinha toda. A canga permite dividir o peso entre tantos animais quanto seja necessário para carregar aquele peso que não seria possível um só carregar. E dizem os que entendem que se um animal só carregaria até 150, vamos dizer, quilos, quando ele está aparelhado junto a outros, ele quadriplica a condição de carga. Ou seja, um animal só seria 150 quilos. Quando ele está com o segundo, 600 quilos. Quando ele está com o terceiro, mais 300 quilos, porque a carga está dividida, além da roda da carroça, está dividida entre os animais. Ou seja, eles podem fazer mais. E terceiro lugar é para aliviar mesmo, senão para fazer mais. Alguma coisa que um animal está fazendo só, quase a morte, a gente vê muito disso aqui pela nossa cidade, no país, às vezes as pessoas exigindo mais de um animal fragilizado, mal alimentado, ou já velho um pouco, exigindo mais para fazer o alívio daquele animal. Coloca o segundo e aquele animal mais frágil, ele passa a poder, aliviado, viver um pouco mais. Não sei se você sabia ou lembra, você sabia que a profissão de Jesus era ser carpinteiro. Até Jesus ficar formado, o pai dele era o melhor carpinteiro que existia lá em Nazaré e depois até em Belém. E Jesus era especialista em fazer jugos para animais. Há pouco tempo eu falei, eu creio que aqui para vocês, de que há pessoas que até dizem que o nome da carpintaria de José, pai de Jesus, e onde Jesus trabalhava, porque ele acompanhava seu pai, era jugo suave. A especialidade era fazer jugo. Ninguém fazia um jugo com madeira mais leve, porque tem que escolher bem a madeira, e de uma forma que não ferisse de modo nenhum. Era a carpintaria mais famosa e mais requerida, embora Jesus e José quisessem fazer outras coisas. Quando alguém pensava em transporte, em carga, em animais, em jugo, ia
na carpintaria de Jesus, jugo suave. Daí não foi difícil para Jesus observar que se ali com o seu papai, enquanto ele era muito novo ainda, sem ter toda a noção daquilo que seria a sua missão completa, assumindo a cruz do Calvário, o que ele faria ali, o que ele faria depois da cruz do Calvário, para ele dizer que os sãs estão bem, não precisam dele, mas os que estão doentes, os que estão cansados, os que estão desistindo, precisam dele, não foi tão difícil. E ele se pronunciou de uma forma tão própria, de uma forma tão clara, lembrando do seu trabalho, ele disse: olha, eu já aliviei tantos animais, são seres vivos, quem de nós não gosta de um animal? Aliás, a nossa lei hoje, a gente fica preso e paga mais multa se tratar mal um animal, ou se a gente matar um animal, às vezes até do que o ser humano. Os animais são tratados dentro de casa como se fossem pessoas. Um tempo desse eu tive um choque, porque eu ia num táxi, e esse táxi ia assim relativamente rápido, e atravessou a rua um cidadão idoso com dificuldade de se locomover, e ele ia muito devagar. Claro, estava fora da faixa de pedestre, não tinha semáforo, mas o motorista ele não aliviou a velocidade, e eu percebi que ele ia atingir aquele homem, bater aquele homem. E eu falei para ele: diminua a velocidade, freia. Ele disse assim: se fosse um animal, eu freava, mas um homem passando na frente, ele sabe que não pode passar. Olha a cabeça das pessoas no mundo de hoje, a inversão que tem de valores todos. Jesus não pensava assim, pelo contrário, Jesus se pronunciou: tem alguém cansado? Tem alguém sobrecarregado pela vida, pelos compromissos econômicos, financeiros, pela doença? Tem alguém sobrecarregado psiquicamente, psicologicamente, com peso de pecado, com peso de culpa? Tem alguém sobrecarregado com temor do futuro, com medo da morte, com medo do inferno? Tem alguém? Se tem alguém sobrecarregado, pode vir a mim, eu vou te aliviar. Eu vou te aliviar. Você vai aprender comigo, porque eu sou manso, humilde de coração. E o resultado disso é que você vai encontrar descanso. Não só descanso físico dessa luta que você tem, que você não dorme só com remédio. Não só do cansaço físico, que você tem que trabalhar 4 expedientes para ter o dinheiro para viver, ou o seu trabalho é muito duro. Não só disso, mas eu vou além disso. Você não está vendo, mas o que está agitado em você não é tanto o seu corpo está sofrendo porque você está agitado dentro da sua alma. Seu psique, seu intelecto não deixa o seu corpo não vai aguentar, vai morrer, porque você está exigindo dele mais do que deveria. Porque vocês já viram isso? Uma pessoa agitada, uma pessoa angustiada, uma pessoa aflita, é uma das coisas mais duras e mais terríveis. Eu tenho uma netinha, são 8, vocês sabem, 3 nasceram agora, e agora a Serena começou a andar. A Serena é uma coisa mais engraçada, mais doce. E eu falo para a Rebeca: a Serena está precisando ir a Jesus, que ela está agitada. Ela começou a andar agora, ela não quer mais ficar no braço, que é uma coisa boa, mas a gente coloca ela no chão e ela dá corda assim, ó. E ela sai andando na casa e rodando a casa, que só para na hora de comer ou quando está cansada para dormir. E a mãe agradece. Ontem nós fomos festejar o aniversário do Samuelzinho, e ela pegou meu dedo. Eu encontrei um monte de irmãos, é raro isso, e num shopping eu cansei e a Serena não cansou. Engraçadinha, aquelas perninhas para cá, para colar, para cá, para colar. Alguém vinha querer pegar, ela não está nem aí para aquilo. Ela acelera, dá uma remada e dá corda aqui, ela vai embora. Energia. Crianças têm muita energia, crianças têm muita vida, mas a vida vai passando, vai batendo na gente, a gente vai cansando um pouco, e a gente vai aprendendo. O adolescente já não é assim, o jovem muito menos,
O adulto, então, calejado, já pensa mais antes de estar só se movimentando. E o idoso, vocês conhecem como é que é. Respeita o corpo, porque o corpo não responde tanto. Assim nós vamos. Jesus entende muito bem disso. Conta-se uma história de que uma professora de escola dominical, como o Felipe falou hoje aqui, ela chegou e abriu a Bíblia e leu esse texto para a criançada. E ela leu o texto para a criançada e ela perguntou assim: quem aqui sabe o que é jugo? Uma criança levantou e disse: eu sei, uma peça de madeira que coloca no pescoço dos animais. A professora ficou admirada, porque não precisou nem de ser canga, nem cangalha. Jugo, às vezes até a gente confunde a peça com o peso e a carga, né? A gente carrega um jugo, carrega uma carga, carrega um fardo. A criança tinha nitidez disso. Aí a professora pegou e perguntou assim: me diga então uma coisa, que jugo é que Jesus disse para a gente tomar sobre a gente? E que jugo é que Ele coloca sobre nós? Uma criança levantou e disse assim: o braço dele. O braço. A professora ficou imaginando e foi além, perguntou: por que você respondeu isso? E disse: porque Jesus, quando a gente está cansado, Ele coloca o braço no nosso ombro e alivia o nosso cansaço. Ele dá um abraço na gente e Ele alivia o peso e o fardo que a gente está levando. E Ele levanta a cabeça, a gente que estava andando curvado, cabisbaixo, sem nenhuma estima, sem nenhuma moral, os problemas, as culpas, o passado, tudo pesando, desistindo de viver. Jesus vem e coloca o seu braço. O jugo de Jesus é o braço para nos abraçar, para nos aliviar, para nos dar descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós começamos dizendo que o jugo serve para dirigir. O jugo serve para você poder fazer mais junto com sua família, com você, com sua esposa, com seus filhos, e andarem numa boa direção. E serve para você também receber alívio para a sua alma. Gente, esses dias o que nós temos visto no Brasil não é fácil. E o que nós vamos ver ainda até quarta-feira, e quarta-feira mais ainda, porque quarta-feira as pessoas não terão mais nem como se inventar e voltarão para o trabalho já despedido. Às vezes a família não volta mais a se encontrar porque o marido se perdeu e não quer mais voltar para a sua família, porque alguns vão tirar a vida eles próprios no suicídio. É uma pena, é uma pena. Nós estamos aqui para fazer como Jesus. Jesus viu a multidão, teve compaixão, chamou a igreja e disse assim: vamos orar, vamos rogar ao Senhor da seara que mande ceifeiros, trabalhadores, ajudadores para essa seara tão grande que está aí. Jesus fez o convite para a própria multidão, nessa hora do barulho, nessa hora das baterias, nessa hora das máscaras, nessa hora dos adereços, nessa hora das contas impagáveis para ter um pouquinho de felicidade e alegria. Nem sempre quem está lá fora ouve essa voz de Jesus, mas você está aqui. Eu queria convidar você, primeiro, para ser grato a Deus, porque você já teve essa experiência, você já teve esse encontro. Tem muita gente que pensa que essa semana não é uma semana desafiadora para os crentes evangélicos. Por isso eu estou muito feliz de ver esse templo cheio aqui. Vocês são inteligentes, vocês são sábios. E aproveite essa semana para ser os mais felizes de todos os belemenses. Vocês podem cantar, vocês podem adorar a Deus, vocês podem festejar, vocês podem descansar, porque tudo quanto vocês puderem fazer e nós pudermos fazer juntos e com a família, nós faremos e nos trará muito bem. Nós dormiremos à noite tranquilo, nós voltaremos para casa com nossa família, nós não precisaremos gastar todo o dinheiro que você sabe que você gastava antes, dinheiro que não tinha.
As pessoas dizem que vão pular o carnaval todos os dias e todos os blocos, e é uma fantasia para cada bloco. As pessoas vão sair totalmente desarrumadas, econômica, fisicamente, espiritualmente. Nós não temos que nos gloriar, mas nós não podemos ficar tristes. Nós temos que relembrar que nós fomos assim. Nós temos que lembrar que se não fosse Jesus nos encontrar, éramos nós que estaríamos lá. Nós temos que nos lembrar que a glória e a graça de Deus foi tão grande que nós poderíamos estar sepultados já, ou nós poderíamos estar jogados nas sarjetas, ou nós poderíamos estar consumindo as drogas todas, porque a infelicidade faz com que a pessoa busque a paz, a felicidade, o alívio para a alma, para o coração dele, não é nem para o corpo dele, em qualquer lugar. Mas você já achou, você achou em Jesus, você ouviu o convite de Jesus, você é livre. E é livre para adorar, livre para cantar, livre para se alegrar. Não fica em casa triste, não fica cobrando dos filhos, cobrando da esposa, porque ninguém gosta disso. Seja muito feliz dentro da sua casa com Jesus, que os outros vão depois chegar com você e perguntar por que tanta tranquilidade, por que tanta paz, por que tanta alegria, por que tanta serenidade, por que tanto controle. E você vai dizer: porque eu ouvi um convite, o convite de Jesus, e eu aceitei esse convite, e por isso eu estou aqui. Eu podia ter ouvido o convite das ruas, o convite do bacanal, o convite da imoralidade, o convite da droga, o convite da prostituição, o convite da violência. Eu podia ter ouvido esse convite, mas eu preferi, soou no meu ouvido, como soa na minha alma: vinde, todos vós que estáis cansados, ó vinde a mim.